A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor José Veríssimo, pastor aqui do Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santa Cruz da Serra, igreja presidida pelo nosso pastor Eliseu da Rosa Cadena. Estamos aqui mais uma vez fazendo esse vídeo da Escola Bíblica Dominical e estamos hoje estudando a lição de número 4. Então eu convido a você do Templo Sede, da Matriz, e a todos que tiverem acesso a essas imagens, a aproveitar esse momento que nós não podemos estar nas nossas igrejas, participando da escola bíblica, aproveitar esse momento, pegar a sua revista. Estamos estudando a lição bíblica de adultos, lição de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Então eu queria aproveitar e compartilhar com você sobre esse ensinamento que vai nos trazer um grande crescimento espiritual. Amém? Eu queria já iniciar aqui com o nosso texto áureo que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, eu convido a você, nesta manhã de domingo, porque esse vídeo é proposto para a Escola Bíblica Dominical, a gente participar. Pegue sua revista e vamos aprender a palavra do Senhor. O nosso texto hoje, ele está baseado em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Todo o nosso estudo terá como base o versículo 15 ao versículo 23, ok? E o objetivo principal da nossa revista, que é chamado Objetivo Geral, é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Esse é o principal. Objetivos específicos. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. 2, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E 3, expressar o exemplo de exaltação de Cristo. Então, como eu tenho falado, nossos vídeos ele é bem curto, para que todos venham vê-lo completo. Por isso, vamos fazer assim uma síntese dos tópicos. Tá? Vamos apenas dar um apanhado geral, para que você possa aprender sobre aquilo que está sendo dito e ensinado, e também a gente possa aproveitar o nosso tempo. Tá bom? Então, vamos lá. A nossa introdução, ela começa dizendo que esse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja em Éfeso, ele dá uma sentença dividida em ação de graça, oração intercessória, confissão de louvor e adoração. Esses 3 tópicos estão justamente nesse primeiro capítulo e no estudo que vamos fazer hoje, ou seja, ações de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação ao nosso Deus. Está lá do versículo 17 ao versículo 19. O primeiro tópico fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, onde o apóstolo ele faz justamente a ação de graças e intercessão, onde ele agradece ao Senhor e ele ora pela igreja que estava ali em Éfeso. Por isso ele escreve essa carta para passar para aquela igreja a grandiosidade de Deus e daquilo que ele tinha fornecido em relação à salvação. Semana passada falamos justamente sobre eleição e sobre predestinação, e aprendemos que a eleição é justamente a escolha que Deus fez desde a fundação do tempo, como também a predestinação. Deus predestinou a igreja, e a igreja ela está inserida no contexto da salvação. A igreja será salva. Então aprendemos isso muito semana passada, e hoje vamos falar sobre a ação de graça, a importância de agradecer a Deus pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas. E aqui diz o seguinte, no primeiro tópico, no primeiro subtópico, que se chama ação de graça e intercessão. Diz assim, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como? Quais foram
as bênçãos espirituais que nós recebemos: a eleição, falamos agora, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Se lembra que na aula passada falamos sobre adoção, que Paulo ele fala sobre a adoção? Somos filhos adotivos, mas somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele intercede para que seja concebida aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Paulo, ao escrever, ele fala isso no versículo 17. Olha, eu quero, Senhor, que tu o envie, o espírito de sabedoria e de revelação a todos esses crentes. E por fim, para terminarmos aqui, ele roga para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito, porque não tem como nós compreendermos as coisas do Espírito sem passar pelo Espírito, sem que ele mova esse conhecimento. A esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Segundo subtópico, fala sobre a esperança da vocação. Nós fomos vocacionados, somos chamados, e isso é uma esperança que Deus nos dá. Onde ele diz assim, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podem dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Quais são esses aspectos? Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição de Cristo, da qual nós fazemos parte. Somos eleitos em Cristo. Segundo, a chamada abrange serviço de santificação no presente. Fomos chamados no passado, somos santificados no presente e, por último, participamos da gloriosa bênção de Deus no futuro. Qual que é? Que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Tem coisa melhor do que essa? Futuramente sabermos que vamos ver Deus assim como Ele é. Só Deus pode nos garantir essas bênçãos. Terceiro subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Ele fala da herança e ele enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. A herança ela é dada aos eleitos. Refere-se à herança que foi dada. E o termo riqueza, fala das maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. O plano da salvação, ela é a riqueza do crente. Deus separou-nos para sermos salvos em Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza. A nossa riqueza ela não está na terra. A nossa riqueza não está nos nossos bens. A nossa riqueza está na esperança e na riqueza que Deus tem nos dado através da sua salvação em Cristo Jesus. E por último, o plano da salvação, ele tem ali alguns ingredientes. Qual? O perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Essa é a bênção do Senhor. Você foi perdoado, você se transformou filho por adoção e você vai desfrutar com Deus todas as bênçãos que Ele tem para nós. Segundo tópico fala sobre a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. Vamos falar aqui um pouco dessa grandeza, dessa excelência do poder de Deus que é imensurável. Nós não podemos mensurar. Nós não temos como mensurar o poder de Deus. Por isso que o apóstolo, ele fala ali no versículo 19 de Efésios capítulo 1, olha que ele fala assim, e qual é a sobreexcelência e a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz assim, no primeiro subtópico, a sobreexcelência e a grandeza do seu poder. Sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida pelo grego hyperbalô, que significa extraordinário. A outra palavra é a grandeza, que fala sobre exaltação,
magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. Ou seja, a grandeza de Deus, amados, ela não pode ser referida por palavras. Existem palavras que a gente coloca, encaixa, mas não chega nem perto daquilo que o é. E por isso, essa grandeza do poder de Deus tem nos alcançado com a sua maravilhosa graça. O segundo subtópico fala sobre a força do poder divino. Fala sobre eficácia, fala sobre intensidade e fala sobre poder inerente a Deus. A força do poder divino, ela é grandiosa. E o mais interessante é que, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. O primeiro foi a ressurreição de Cristo. Segunda foi a ascensão à direita de Deus dos céus. E o terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Olha aí, o que baseia justamente essa grandeza de Deus. Continuando, no terceiro tópico, fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação, que está ali baseado no versículo 20 do capítulo 1 de Efésios. Primeiro subtópico fala Cristo, as primícias dos que dormem. Ou seja, Paulo ele enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. E o interessante é que, assim sendo, a ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que seremos ressuscitados. Ou seja, ele foi o primeiro e nós sabemos que nós temos uma herança, temos uma promessa de ressurgirmos como ele ressurgiu. Segundo o subtópico fala Cristo elevado à direita de Deus. Paulo ele reforça a questão do poder de Deus quando a elevação de Cristo ao seu trono. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Nós temos esta garantia dada por Cristo Jesus. E o terceiro subtópico fala Cristo exaltado sobremaneira, onde até o próprio apóstolo Paulo fala lá em Efésios 2 que Deus deu o nome, né, a Jesus de uma forma soberana. Deus exaltou a Jesus de uma forma soberana, dando-lhe um nome que é sobre todo nome. E aqui na carta aos Efésios, ele diz o seguinte: Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda iminência do bem e do mal. E para a gente encerrar, o resultado do triunfo de Cristo traz duplo benefício para a igreja. O primeiro benefício para a igreja é que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. É baseado ali no texto de Mateus 16, 18, que diz que sobre esta porta, né, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta ela é um sistema de defesa, é a igreja que ataca, não é o inferno que vem, é a igreja que tem que arrombar as portas do inferno. E esse poder foi nos dado por Cristo Jesus. E assim, fazendo o fechamento com a conclusão, diz assim, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude de que ser seguido por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa acompanhar na sua revista esse momento. E eu queria aproveitar para pedir a você para dar um joinha aí e também se inscrever no nosso canal. E se tiver algum comentário que venha nos acrescentar alguma coisa, você pode colocar seu comentário lá embaixo, tá bom?
Deus abençoe vocês e até a próxima, querendo Deus.